Começa aqui mais um Comissão Executiva, seja muito bem-vindo. O mercado do retalho e da distribuição mudou. Há 19 anos que existe a chamada distribuição moderna. Os hipermercados, grandes superfícies especializadas e cadeias de discount mudaram o setor. As ideias feitas dos consumidores e a forma de consumir. Houve empresas portuguesas que se internacionalizaram e multinacionais que se fixaram em Portugal e, entretanto, chegou a crise. Como é que o setor passou pela crise, a maior dos últimos 80 anos, e como é que vai sobreviver ao futuro, que é incerto, mas que muitos apontam no caminho da recessão? É um tema que aqui vai ser analisado com a ajuda de Fernando Serrasqueiro, Secretário de Estado do Comércio, João Vieira Lopes, Presidente da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal, José António Rousseau, professor do ISEG e consultor, e Franklin Alves, comentador residente, a quem dou desde já as boas-vindas e agradeço a presença. Começo por si, Sr. Secretário de Estado, para que me faça aqui mais ou menos uma fotografia deste setor, depois de toda esta evolução de 20 anos, depois dos hábitos dos consumidores terem mudado, depois de terem chegado os hipermercados, as cadeias de discount. Como é que se caracteriza hoje este setor? Foi um setor que se modernizou. Eu devo dizer que o setor do comércio talvez tenha sido aquele, dentro dos setores económicos, que mais tarde chegou a um processo de modernização, mas foi talvez aquele em que mais rapidamente esse processo se implantou em Portugal e que trouxe a democratização do consumo, porque o país foi todo coberto por uma distribuição mais moderna, estava habituado a um tipo de distribuição de proximidade com carências de alguns produtos e, portanto, Portugal até em algumas áreas ou importava ou até o próprio consumidor se deslocava e Portugal está hoje com um processo de modernização do seu setor que está a par, digamos, de qualquer país da Europa, com diferentes formatos, com diferentes alternativas, sobretudo para dar uma resposta às alterações que foram muito sensíveis ao nível do gosto e da personalidade do consumidor. Se quiser, fala em consumidor, porque há diferentes tipos de consumidor. Mas... E por isso considera esta evolução positiva e esta modernização, que acontece ainda hoje ou a crise travou aqui os investimentos? Naturalmente que a cobertura de um país pequeno tinha que ter um limite para a capacidade de absorção de todo o país. Agora, isto é uma atividade dinâmica, esperam-se novas respostas e, porventura, agora são novos desafios. Primeiro foi instalar uma distribuição moderna, uma distribuição que possibilitasse uma gama e um portfólio de produtos muito significativos. Eu devo dizer que ao interior chegaram muito recentemente produtos que não eram ao interior do país, que não eram consumidos e que não existiam, não estavam disponíveis. E, portanto, aqui é, digamos, o que eu reconheço, há este fenómeno de modernização, a democratização do consumo, e agora vão surgir novos desafios. Desafios que têm a ver com como é que se responde às novas necessidades do consumidor. Necessidades, provavelmente, de proximidade, necessidades de encontrar soluções e não produtos. Creio que hoje o próximo desafio vai ser que o comércio vai se integrar cada vez mais nos serviços. Hoje as pessoas querem os seus problemas, não querem, sobretudo, comprar produtos, querem ter, mas querem também aqui que sejam os desafios à sua própria emoção. Hoje já não se compra umas calças, compra-se um determinado tipo de calças. Se quiser, não se compra uma camisa, compra-se um determinado tipo de camisa. E, portanto, já não vou para comprar uma camisa, vou comprar aquela que tem determinadas características. O que significa que hoje o comércio vai fazer recurso a técnicas muito especializadas e também a uma situação que me parece que é o desafio dos próximos tempos. É o retorno aos centros das cidades, o retorno ao comércio de rua e também uma ligação em rede. Eu creio que os desafios vão ser, sobretudo, na logística. Hoje já há pouco a fazer, ou melhor, os ganhos que se podem obter já não são ganhos ao nível da produção, ao nível do setor industrial, que for mais nos aproveitamentos em termos logísticos. E, portanto, esse vai ser o comércio do futuro. Já vamos desenvolver também o que será o comércio do futuro. Antes, importa aqui olhar como é que também este setor do retalho e da distribuição passou pela crise, a maior dos últimos 80 anos, conseguiu resistir, está a pôr-se de pé. Como é que vai ser 2011? Bom, o comércio em Portugal tardou, de facto, a modernizar-se. Portugal teve uma situação um pouco particular, até com uma evolução um pouco atípica, considerando os restantes países europeus.
houve alguns fenómenos que tiveram a ver com, digamos, nos últimos 30 e tal anos, a seguir ao 25 de Abril, houve um incremento do poder de compra, toda a gente passou a ter o 13º mês, subsídio de férias. Mais tarde a inflação, curiosamente, acabou por dificultar a modernização, porque um conjunto de erros de gestão, nomeadamente na gestão de estoques e outros, acabavam por ser abafados pela evolução da inflação. E, simultaneamente, houve outro fenómeno também particular em Portugal. Enquanto na maior parte da Europa havia uma tendência para a retração do número de pontos de venda, o fenómeno dos chamados retornados, quer da África, quer de imigrantes, levou a que Portugal entrasse em contraciclo, ou seja, na década de 80, durante uma série de anos, nós aumentámos o número de pontos de venda. Isso acabou por ter um efeito negativo, porque o comércio não sentiu necessidade de se modernizar. Os hipermercados entraram em 85, fizeram agora 25 anos, foram de facto uma novidade, mas todo este conjunto de situações, nomeadamente a adesão à Comunidade Europeia, que aumentou brutalmente, alargou muito a oferta de produtos, nomeadamente produtos que antigamente em Portugal se ia lá fora comprar, porque eram as novidades do ano, para o Natal, etc. Isso deixou de acontecer. Deixou de acontecer, mas essa situação, como digo, foi positiva globalmente, mas acabou por não pressionar suficientemente o comércio para se modernizar. E o que é que aconteceu agora com esta crise? Bom, o que é que acontece? Entretanto, entraram vários formatos de comércio. Às vezes há alguma tendência que, cada vez que entra um formato, dizer este é que vai ser do futuro, os outros acabam. Não é verdade. O que se vão é somando os diversos formatos, como hoje até estamos na fase, enfim, de entrada dos comércios eletrónicos. Esta evolução em Portugal acabou por ser razoavelmente lenta. Evidentemente que é discutível o tipo de regulamentação que permitiu que ela evoluísse desta maneira, mas isto é outro tema que já abordaremos, e chegamos à situação de crise atual. Na situação de crise atual, Portugal tem algumas características específicas, tem, por alguma visão de diversos governos, transversal a todas as forças políticas, não especialmente este governo, houve, em nossa opinião, digamos, uma falta de regulamentação adequada, e hoje temos uma oferta moderna, uma oferta moderna, competitiva, mas a oferta nunca é excessiva. O que existe é, de facto, digamos, um número excessivo de metros quadrados e de pontos de venda, que numa altura destas se vai ressentir, vai acelerar, digamos, o aspecto do encerramento dos pequenos estabelecimentos, parte por culpa deles, parte por culpa deste tipo de oferta que, face à crise, como tem maior poder económico, acaba por esmagar preços e margens, que de maneira a digamos, a não haver competitividade. Mas aqui não há inocentes, quer dizer, portanto, eu gosto muito de colocar esta questão. Não há os maus da fita nem os bons da fita. Há, de facto, digamos, visões diferentes, evoluções a ritmos diferentes. Neste momento, a situação é particularmente complexa, porque há uma retração no poder de compra numa série de áreas, e, portanto, o que uns ganham, outros perdem. Quer dizer, ou seja, durante muito tempo, os crescimentos dos mercados, como eu referi inicialmente, acabaram por, digamos, ser travões à modernização, porque as pessoas não sentiam essa necessidade. Hoje em dia a situação é bastante mais complexa. E por isso mesmo, vamos passar aqui para este lado também, para ouvirmos aqui a opinião de alguém que não está no mercado, mas que, com muita experiência também na área da gestão, nos pode ajudar a perceber como é que estas medidas de austeridade e um orçamento rigoroso que aí vem, mais sacrifícios, a austeridade que entrou no bolso dos portugueses, pode vir a afetar o setor do retalho este ano. Posso falar um pouco isso, mas só gostava de ser um pequeno comentário, que é, exatamente nesta altura de crise em que nós estamos,
É importante referir que, por exemplo, o setor da distribuição, um pouco como o setor financeiro em Portugal, foram dois setores que mostraram como é que o país se conseguiu modernizar e até dar cartas em frente, adotando tecnologias e sistemas organizacionais e empresariais que fazem meças com os operadores internacionais. Por exemplo, Portugal na área da distribuição, um pouco como na área financeira, embora agora naturalmente mais afetada pela crise, conseguiu a adoção de tecnologias e de métodos organizacionais que nos colocou de facto... E na área das telecomunicações, por exemplo, nos colocaram de facto em frentes de vanguarda do ponto de vista de ganhos de rentabilidade. Ou seja, o país tem efetivamente capacidades para dar a volta e, portanto, encontrar soluções que, quando as adota, está na linha da frente. E os principais operadores portugueses são prova evidente disso. E a distribuição, eu penso que teve um papel muito importante na transformação de um conjunto de aspectos da economia portuguesa. Por vezes considera-se o setor da distribuição como um género de parente pobre na cadeia da geração de valor. Enfim, são os comerciantes, portanto não acrescentam valor aos produtos. Mas, efetivamente, a cadeia de valor é desde o momento da aquisição das matérias-primas, pelo menos desde aí, até o momento em que o consumidor, de facto, consome o produto ou o serviço. E, efetivamente, toda a dimensão da distribuição tornou-se cada vez mais relevante porque, efetivamente, a rapidez na entrega, a gestão logística, toda essa cadeia, quanto mais eficientes forem, isto é, quanto menos tempo, por exemplo, demorar entre a produção e a entrega ao consumidor, mais se ganha. E, curiosamente, mesmo lá fora, nos Estados Unidos, por exemplo, a Walmart, é das empresas que, efetivamente, conseguiu uma adoção tecnológica mais avançada e que permitiu a geração de ganhos de produtividade brutais. E, portanto, aí Portugal também acho que deu passos importantes. Isso foi importante do ponto de vista, por exemplo, da contenção da inflação, a redução de preços dos produtos essenciais e não só, e até do sortido, foi fundamental. E, portanto, nesta altura de crise, eu acho que, evidentemente, toda a gente vai sofrer, mas o facto de haver uma área muito eficiente do ponto de vista da rentabilidade e da forma como entrega os produtos, neste caso bens alimentares e não só, permite criar barreiras, se quiser, algumas folgas de proteção em relação ao consumidor. O facto de haver cadeias de distribuição e comerciantes que têm outra capacidade neste momento de absorver algum impacto de subidas de preço, até por efeitos da fiscalidade, são importantes.